Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Vamos lá. Os irmãos que estão ouvindo aí pela internet estão acompanhando também, né, irmão Timóteo? Tá. Então, quando o profeta diz aqui, o dia da expiação seguia a trombeta, ele estava se referindo aqui, certo? Depois da festa das trombetas, qual que era a festa seguinte? Da expiação. Amém? Eu estou fazendo bem fácil aqui. Então, depois da festa das trombetas, não podia ser a dos tabernáculos. Tinha que ser qual? A expiação. É isso que ele está dizendo. Depois das trombetas vem a festa da expiação. Por isso que tem essa flechinha aqui, a festa da expiação. Amém? Vamos lá. Aí ele vai ler. Agora leia o parágrafo 223 na sua mensagem. Agora, os 50 dias das trombetas, para nós, simbolizam quando a trombeta soou no Pentecoste, o qual era 50 dias. Agora, depois disso, os judeus rejeitam isso. Então, eles estavam se referindo, não, é por isso que ele disse, eu me confundi. Ele não estava se referindo aos 50 dias das trombetas. Ele estava se referindo o quê? Os 7 sábados. Os 7 sábados iam para o Pentecoste, aonde os judeus fizeram o quê? Rejeitaram. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Tá, vou mais um pouco aqui. Tá. Agora, as trombetas são para quê, então, se eles rejeitaram? As trombetas são para chamá-los de volta à festa. Qual festa? Da expiação. Então, se eles rejeitam aqui, as trombetas chamam para quê? Para a expiação. Aí ele vai dizer aqui, a expiação que eles rejeitaram. E eles rejeitaram de modo que nossos olhos pudessem ser o quê? Abertos. O deles foram fechados. E durante este tempo, estes selos se abriram. Durante que tempo que os selos se abriram, né? Durante que tempo que os selos se abriram? Então ele está dizendo que quando eles rejeitaram aqui, né? Eu poderia fazer outro gráfico aqui. Quando eles rejeitaram, né? Aqui foi aquele gráfico, acho que aquele gráfico da cruz, né? Vai dar para entender bem. Quando eles rejeitam, abre-se então, né? Aqui abre-se um tempo. Ele disse, abre-se um tempo, quando eles rejeitam. Que teria que ser o outro gráfico para vocês entenderem.
Esse tempo que abre-se quando eles rejeitam, ele chama-se, desse tempo, do tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios é conhecido como as 7 eras. Vocês estão entendendo? As 7 eras. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Durante esse tempo, estes selos se abrem. Aí ele diz, as trombetas soaram. Agora, os sonidos das trombetas, imediatamente antes que o Messias venham, porque eles têm de estar na Palestina. E vocês recordam que Deus teve que endurecer o coração de Faraó para expulsá-los do Egito. E ele endureceu, então, o coração de Stalin, de Mussolini e todas estes, para fazê-los voltar à terra prometida, onde os 144 mil devem estar. Então, ele está dizendo que as trombetas aqui são para reunir eles na Palestina, para que eles possam reconhecer o Messias, que é a festa do quê? Da expiação aqui. Estão entendendo? Tá fácil, né? Tá, vamos seguir. Qualquer coisa você volta nos próximos cultos, eu quero só. Agora, aí ele diz aqui, a primeira vez em milhares de anos, 2.000 anos, 2.500 anos, então ele diz, Israel é uma nação com sua própria bandeira, exército próprio e tudo, é considerado nas Nações Unidas. Então ele disse, veja onde que Israel está. A primeira vez que foi, a mais velha bandeira que alguma vez tremulou na terra, neste tempo, trêmula novamente. Aí ele disse assim, estrela de 6 pontas de Davi. Ele disse que ele alvoraria esse estandarte nos últimos dias, quando ela estaria voltando. Estamos no fim, não há dúvidas acerca disso. Há dúvida acerca de que estamos no fim, irmãos? Há dúvidas? Não, estamos aqui. Agora observe, rapidamente. Apocalipse 9, as trombetas, o seu rei. Então, ele está dizendo aqui que as trombetas, aqui, ele pede para você observar as trombetas, ver que o seu rei é do abismo, né? Ver aqueles demônios que são soltos. Né? Como alguém disse, acho que eu estava falando para mim que ele estava falando com alguém, evangelizando alguém, né? E estava dizendo que os 200 milhões de demônios foram soltos, e alguém disse, mas tem mais de 200 milhões de demônios soltos aí, não tem só 200 milhões, né? Tem mais de 200 milhões de demônios soltos. Milhares de demônios soltos. Mas esses, está na Bíblia lá, que foram demônios reservados para esse tempo, a hora, o dia, o mês. Tem mais, mas esses são demônios que estavam reservados para esse tempo. Por isso que ele cita aqui. Tá. Então, aí ele volta em Levítico. Agora, quão perfeita a interpretação está aqui com a palavra. Porque vemos imediatamente, presta atenção, seguindo o jubileu pentecostal seguia o dia da expiação. A ordem do tempo da festa. Entre a festa pentecostal, olha aqui, entre a festa pentecostal, que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui, irmãos? Vocês estão vendo? Essa quarta festa aqui, ó, né? Que ela é daqui até aqui, essa quarta festa aqui, ele está dizendo. Pentecostal, o longo período de tempo, veja, havia um longo período de tempo entre a festa pentecostal até, ele está dizendo, o sonido das trombetas. As trombetas serem tocadas. Um longo período de tempo. Francamente, era 50 dias. Então você vê que aqui ele disse, desde a festa pentecostal, a festa de Pentecoste, até a expiação era 50 dias. É 50 dias aqui, irmãos?
Você está vendo? Você viu onde que ele confundiu? Por quê? Vocês vão entender por que ele confundiu. Ele estava mostrando aqui algo aqui, das primícias até Pentecoste, ele estava mostrando que aqui é um tipo, esses 7 sábados é um tipo das 7 eras da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Todos estão entendendo? Aí, quando ele estava mostrando isso aqui, até o Calvário, né, mostrando esse tempo, as 7 eras da igreja aqui, nesse tempo, ele se confundiu, que ele disse, de mostrar que ele queria mostrar aqui, ó, entre o Pentecoste até a expiação, tem um período de tempo aqui também. Vocês entendem, irmãos? Que tem aqui o mês 4, o mês 5 e o mês 6. É como se tivesse praticamente aqui quantos meses? 3 meses. 4, 5, 6 meses, né? Então tem um período de tempo até as trombetas, de Pentecostes até as trombetas. E aqui, quando ele estava explicando aqui, ele fez essa confusão aqui, e por isso que eu fiz esse gráfico, para que vocês possam se entender, que quando ele disse aqui, desde a festa de Pentecoste até a festa da expiação, era 50 dias. 50 dias são exatamente 7 sábados. E estes 7 sábados são os 7 anos da igreja, eras da igreja. Entendem? Estão vendo? Estão vendo? Agora, os judeus foram cegados esperando todo esse tempo. Então nós vamos entender, ele disse, enquanto as primícias pentecostais tivessem sido derramadas sobre a igreja. E nós viemos no decorrer das eras, né, dos mártires, no decorrer das eras dos reformadores, e agora na era do chamado para fora. 3 sessões. É o mesmo Espírito, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dizendo aqui das eras da igreja. Martim Lutero, John Wesley, né, Pentecoste. As 7 eras, veja bem, 7 eras da igreja sendo 7 sábados. Então ele estava exatamente, irmãos, mostrando aqui, né, mostrando essas festas aqui, esse tempo aqui, ele estava aplicando tanto para os judeus, mostrando que os judeus, né, estão agora esperando a festa da expiação, como também ele está explicando para nós que essas festas também simbolizam para nós aqui um tempo, 7 eras da igreja, 7 selos, como nós falamos que o 7 tem um significado. Amém? Então veja bem, agora, aqui, eu quero que vocês observem algo. Bem aqui, ó. Esses 7 sábados aqui, simbolizando as 7 eras da igreja, que chega na festa de Pentecoste aqui, né, essas 7 eras da igreja, que eles estavam aplicando as 7 eras da igreja, eu quero que vocês observem um detalhe aqui. Um detalhe aqui. No parágrafo 229. Exatamente 7 sábados, desde a trombeta do jubileu pentecostal, uma festa de jubileu pentecostal, o movimento do molho, então o jubileu pentecostal, e então desde o jubileu até a expiação, são 7 sábados, 50 dias. E no final dos 50 dias, é a expiação. É feita. Vocês entendem agora? Isso foi um tipo de que a igreja, aí ele vai explicar, a igreja. Então, ele mostrou o natural, falando de Israel, e ele mostrou o espiritual também. Agora, aqui, irmãos, nós temos algo que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam algo aqui nesse mês 7º aqui, essas 3 festas aqui, essas últimas 3 festas, trombeta, expiação e tabernáculo. Essas 3 festas aqui, ó, no mês 7º. Que o profeta explica que entre para Israel, né, para Israel,
eles estão recebendo a festa das trombetas, e para eles agora vai entrar a festa da expiação para eles. Essa festa da expiação para eles vai ser pregada por Moisés e Elias. Nós vamos ver para frente isso. Por Moisés e Elias. Mas nós, irmãos, estamos cantando, estamos na expiação o quê? Original. Nós vamos ver o profeta falar aqui, né, que nós aceitamos a expiação. Eles rejeitaram. Mas nós temos que ver que para a expiação vir, nós temos que entender as outras festas que aplicam para nós também. Então nós temos que ter para nós o quê? Uma festa do quê? Da Páscoa, uma festa dos pães asmos, uma festa das primícias, uma festa de Pentecoste, temos que ter para nós. Mas para nós, irmãos, não é as trombetas. Para nós é a trombeta. Nós ouvimos isso nos cultos. Para nós é a trombeta do Evangelho. Nós temos que ter a festa da expiação para nós. Temos que ter para nós também a festa dos tabernáculos. E temos que ter para nós a festa do 8º dia. Por isso que, irmãos, quando o profeta está mostrando Israel lá, mostrando as 7 festas, ele vai dar ênfase exatamente aqui, ó. Eles passaram, né, rejeitaram, as trombetas chamam eles, ajunta eles lá, agora eles estão esperando essa festa aqui, ó, da expiação. Aí ele diz, olha quão formoso é. Depois das trombetas vem qual festa? Da expiação. Ele diz, ó quão formoso é. Aí quando ele vem para nós, quando ele fala assim, ó, isso é um tipo para a igreja, quando ele vem para nós, ele explica na mensagem perguntas e respostas aqui, ele fala assim, ó, então veja, são 7 meses que ele coloca aqui como, né, 7 meses nossos, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, como também os 7 meses deles lá, só para mostrar um exemplo. Eles são 7 meses, a qual representa todas as 7 eras da igreja. Isso, representa todas as 7 eras da igreja, falando de nós. Então, ele continua, irmãos, falando dos judeus e também falando, aplicando para nós. Agora, o que eu quero que a igreja capta, quando ele está falando para os judeus, se referindo ao povo judeus, nós temos que entender. E quando ele está se referindo para nós, nós temos que entender também, para nós não perdermos a hora que nós estamos vivendo. Para nós também não rejeitarmos a expiação. Para nós não rejeitarmos, é porque, assim como os judeus rejeitaram, os gentios também fazem o quê? Rejeita também. Eles lembra, eles foram cegados e por nossa causa. Diz, mas Laodiceia, ela cega-se a si mesma. Nós já vimos isso. Ela cega-se a si mesma. Agora, eu quero que vocês observem isto. Eu vou ler mais um pouco aqui. No parágrafo 229. Exatamente 7 sábados, desde a trombeta do jubileu pentecostal, uma festa de jubileu pentecostal, o movimento do molho, então o jubileu pentecostal, então desde o jubileu até a expiação são 7 sábados, 50 dias. E no final dos 50 dias é o quê? A expiação. Então vocês viram onde que ele disse que ele está confundindo. Então, exatamente, ele está confundindo aqui esses 7 sábados e colocando aqui como se aqui entrasse a expiação. Mas ele está falando exatamente, aplicando as 7 eras da igreja para nós, falando do nosso tempo aqui, porque se nós, irmãos, presta bem atenção, se nós recebemos estas festas, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui,
depois nós podemos entrar. Recebemos a Páscoa, os ázimos, a primícias, Pentecoste, a trombeta, certo? Recebemos a trombeta do Evangelho, a expiação. É isso que ele está dizendo. Nós recebemos a expiação, que é um tipo nosso. Então ele vai dizer assim, ó, quando ele foi revelado, ele mesmo, como Filho de Deus, eu estou lendo a mensagem, tem se revelado à igreja no batismo do Espírito Santo, no decorrer das eras. Agora, aqui que você precisa entender. No decorrer das eras. Na era o quê? Pentecostal. Veja, na era pentecostal. Vejam, somente se mantém obtendo mais e mais justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, batismo do Espírito Santo. Ele disse, agora, aqui é o tempo do chamado para fora. Então, que tempo nós estamos vivendo? No tempo do chamado para fora. Veja bem, no sexto selo, quando ele foi aberto, aqui vocês têm que entender, quando o sexto selo foi aberto, a perseguição golpeou os judeus sobre o ponto de vista, o quê? Literal. Então, o sexto selo, quando é aberto, o profeta disse que as trombetas soam todo debaixo do sexto selo. Quantos lembram dessa citação? As trombetas soam todo debaixo do sexto selo, da abertura do sexto. E as 7 trombetas, é para quem as 7 trombetas? Para fazer o quê com Israel? Para quê? Para a expiação. Para a expiação. Então, ele está dizendo, no sexto selo, quando ele foi aberto, a perseguição golpeou os judeus sobre o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição à igreja sob o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição da igreja sob o ponto de vista eclesiástico, porque a noiva já foi chamada. Os sábados? Tá. Quais sábados terminaram? Vamos ver se vocês entenderam. Vocês entenderam agora o que ele está dizendo? Então, quando ele está dizendo, porque os sábados terminaram. Se os sábados terminaram, que ele está tipificando aqui, né? Então, automaticamente, segue as festas. Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculo, está vendo? Segue as festas. Só que nós entendemos que, às vezes, você fica esperando assim, ó, uma coisa que tem que entender, que essas 3 festas aqui, era dentro de qual mês? Nós vemos aqui, ó, do primeiro mês, era os pães, a Páscoa, os ázimos e as primícias. Essa festa aqui era no 7º mês, essas 3 festas aqui, está vendo? Era no 7º mês. Por isso que, vamos meditarmos assim, falando de nós, né? Falando de nós. Então passou, né, as eras da igreja, né? Passou-se as eras da igreja, veio a trombeta do Evangelho em qual mês, irmãos? No mês 7º. A trombeta, a expiação, tabernáculo. E depois vem a festa do 8º dia. E aí, vocês entendendo um pouquinho isso, né? Nós podemos seguir em frente. Os sábados terminaram, vocês entenderam na mensagem o que quer dizer os sábados terminaram? Quantos entenderam, diga amém. Tá. Se os sábados terminaram, como ele disse aqui, os sábados terminaram, né? Ele está dizendo, terminou os sábados. Qual que é a palavra seguinte que ele disse? Os sábados terminaram. Está pronto? Som. Está pronto para os judeus serem o quê? Chamados. Para onde? A festa da expiação. Então, agora, com o gráfico e com esse entendimento, agora segue, por favor, é um pouco difícil, segue a linha do profeta agora. Creio que nós podemos consertar aqui, pudemos entender o que ele disse, a confusão que ele fez aqui. Ele disse, não confusão que ele fez. Ele se confundiu entre os 7 sábados, né? Entre os 7 sábados, entre os 7
anos, né, as 7 festas. A festa da Páscoa, a festa da expiação e a festa das trombetas. Porém, agora que a gente alinhou aqui, falando dos judeus e falando de nós, presta atenção quão formoso é agora a leitura. 231 de novo. Ó. Agora aqui é o tempo do chamado para a noiva. Por que é o tempo do chamado para a noiva? Porque nós estamos exatamente no mês 7º. Amém? Vocês entenderam? Nós estamos no mês 7º. Não é a 7ª era da igreja? Não é a última era da igreja? Então, em tipo, nós estamos em qual mês? No mês 7º. E no mês 7º, tiraram aqui? Por quê? Tá. E no mês 7º, pode deixar ali. E no mês 7º, tinha quantas festas? 3 festas. Então aí ele começa assim, ó. É o tempo do chamado. Por que ele fala isto? É o tempo do chamado para fora. Por que ele fala isso? Ele diz, porque no 6º selo, quando ele foi aberto, veio a perseguição, golpeou os judeus sobre o ponto de vista literal. Aqui vem a perseguição à igreja sobre o ponto de vista eclesiástico. Porque a noiva foi o quê? A noiva já foi chamada. Os sábados fizeram o quê? Terminaram. E está pronto para quê? Para os judeus serem chamados. Para onde? Para a festa da expiação. Para o quê? Agora, olhe essa palavra. Para reconhecerem o quê? A expiação. Aí ele disse, nada mais de galinhas, gansos e o que eles têm feito. Sabe o que significa galinhas e gansos, né? É a morte de animais. Nada mais de matar animais. Matar novilho, matar cordeiro. Ele diz, não. O cordeiro de Deus, morto, desde a fundação do mundo, Israel vai reconhecer isso. Muito importante, irmãos, frisarmos que ele está dizendo, essa festa aqui da expiação, essa aqui, ó, essa festa da expiação, aqui, que Israel vai receber, é a festa da expiação de Levítico 23. É importante, sabe por quê? Porque ele disse, não é uma festa da expiação para morrer galinhas e gansos, e o que eles têm feito? Animais, não. Ele usa uma palavra aqui muito importante. É para reconhecerem a expiação. É muito importante isso. É diferente, não tem nada que vai ser morto. Nada mais de galinhas e gansos e o que eles têm feito. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, Israel vai fazer o quê? Israel vai reconhecer isso. Observe, aqui está uma grande coisa. Vejam, que coisa. Aí aqui ele vai entrar em outro tópico. Antes de voltar de novo a falar sobre a expiação, as trombetas, ele vai colocar um tópico aqui, que provavelmente no próximo culto nós vamos falar. Que tópico que ele vai colocar aqui, que eu quero que os irmãos observem? Ele vai colocar o tópico assim, ó, no 232. Observe, aqui está uma grande coisa. Veja, que coisa, ele vai dizer. Que coisa. O Espírito Santo tem estado preso pelas denominações por todos esses 2000 anos. Nós descobrimos que ele tem estado. Agora, observem os sábados. Você viu? Ele falou para nós observar o quê? Os sábados. Por que ele diz? Observe os sábados.
7 sábados. Ele está dizendo, observe as eras. Você entendeu, irmãos? Amém? Fica fácil. Ele diz, observe as eras. Observe os sábados. Eles, veja bem, eles não podiam sair. A Bíblia diz, haverá um dia que não será nem noite e nem dia. Então, aonde que ele vai entrar? Quando ele fala, observe os sábados, vocês vão observar que nós encontramos uma coisa aqui, irmãos. Né? Nós encontramos uma coisa que ele pede para observar. Quando ele fala observe os sábados, ele está dizendo, observe as 7 eras da igreja. Diz, observe as 7 eras da igreja. Tá, então vamos olhar se nós conseguimos observar vamos observar as 7 eras da igreja. Então vamos observar, tá? Vamos observar. As 7 festas simboliza também as 7 eras da igreja. Amém? Todos entenderam? Então, se simboliza as 7 festas, as 7 eras da igreja, nós estamos em qual era? Qual era nós estamos? É uma pergunta básica, mas responde, né? Eu já sei, mas responde. Qual era nós estamos? Na 7ª. Se estamos na 7ª, nós estamos em qual mês aqui? No mês 7º. Se estamos no mês 7º, que significa a 7ª era da igreja, então essas festas têm que acontecer. Então nós temos que ter, para nós temos que ter a festa da expiação para nós. Vocês entendem? Temos que ter a festa das trombetas para nós, que não é trombeta para nós, que para nós é a trombeta. Para eles é as 7 trombetas. Para nós é o alarido. Para nós é a trombeta. Na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Eu vou depois disso falar um pouquinho sobre essa trombeta para nós. Mas eu quero que vocês observem que quando ele chega aqui, ele disse, os sábados, observem, e o Espírito Santo ficou preso durante as eras da igreja. De que forma? Ele disse, nós descobrimos que ele tem estado, observe os sábados, 7 sábados, eles não podiam sair de todo, quer dizer, eles não podiam ter plena liberdade, ele não poderia sair de todo. Era em partes, mas estava preso. Lembra que os demônios estavam presos sobre o rio Eufrates? Nós falamos sobre isso, o rio Eufrates. Não é um rio literal, é? Falamos sobre portas, sobre estar preso, né? Então, por isso que precisa desses cultos. Eles não podiam sair de todo. Mas a Bíblia diz, aqui que está, mas a Bíblia diz, se eles estavam presos ali, o Espírito Santo sendo preso, de se revelar em plenitude, mas a Bíblia diz que haverá um dia que não será nem noite e nem dia. E toda a Escritura, disse Jesus, tem que se cumprir. Eu gosto, irmãos. Exatamente assim, ó. Não sei enfeitar muito, não. Mas olhar a precisão de como o profeta coloca as coisas. Com mais sobriedade, sabe? Com mais sobriedade. Viu? Sabe o que é sobriedade, irmãos? Não é o intelecto. É o coração, é a alma. É você ler as Escrituras e observar como que ela é citada. É como um hino antigo que nós cantamos esses dias aqui. Lembra que eu falei, irmão? A Bíblia diz, haverá um dia que não será nem noite e nem dia. Não é uma profecia? Zacarias. É uma promessa. Lembra que nós falamos aqui que Deus cumpre as suas promessas? Lembra? Nós falamos sobre isso. Lembra, irmãos Emildo? Do culto. Quantos lembram da promessa? Deus cumpre a sua promessa. Até eu estava falando, irmãos, capta isso aqui. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando nós olhamos
E vemos o mundo, como cantamos, vejo o mundo. Não precisa colocar, não. Mais o quê? Tá. São caminhos, morte. Como que eles vivem? Irmãos, eles estão sem esperança. Eles não têm esperança. Como disse o profeta certa vez, o máximo que eles podem viver é dizer assim, olha que vida, não é assim que ele falou na mensagem de vida? Bebem, fumam, isso que é vida. Aí Davi disse, aquela palavra, né? A tua, me ajuda, é melhor do que a vida, a tua é melhor do que a vida. Aí o profeta disse, como? A tua benignidade é melhor do que a vida. Olha a precisão. Ele estava dizendo, quantos aqui, irmãos, não lutam para viver? Não é, irmãos? Você fica doente, você não olha. A vida é tudo para você, não é, irmãos? É? A vida é tudo para você? É. Ou quando começa, né? Quando começa a bater o coração, doer aqui. Quando já teve dor no peito aqui, que está aquela dor aqui, você fica assim, o coração, né? Já dá um medinho assim, né? Ué, se a vida não é nada para você, por que ter medo então do vírus, então? Se a vida não é nada. Então a vida é algo para as pessoas, sim, eles estão lutando pela vida. Aí chega Davi e diz assim, não, a tua benignidade é melhor do que a vida. Dá para entender, irmãos? Aí o irmão disse, tem que ter alguma coisa aí. Ele disse que melhor do que a vida? Aí o profeta pregou a mensagem de vida. Aí ele estava mostrando, sabe o que é que Davi estava falando? Davi estava falando da vida natural, melhor dizendo, da vida natural, desta vida aqui, ó. A benignidade do Senhor é melhor do que essa vida. Aí que ele disse que as pessoas andam em prazeres e diz, isto é que é vida. Isso é que é vida. Mas tem algo melhor do que essa vida. Tem algo melhor do que essa vida. Porque nós temos promessa.